Muito bem, pessoal. Bem-vindos mais uma vez à aula de arquitetura de computadores, certo? E hoje, organização de computadores e dispositivos de entrada e saída. Uma aula muito importante para você adquirir esse conhecimento aí e continuar nesse progresso que você está conseguindo aí, conquistando o teu espaço, né? Traçando o teu caminho para concluir esse curso com tranquilidade, tá? Vem comigo aqui no quadro, pessoal. Olha só, nossos objetivos de hoje, tá? Vamos conhecer a estrutura e a arquitetura básica dos computadores, conceituar, né, e diferenciar o que é hardware do que é software, praticamente uma revisão, né, pessoal? Já vimos isso aí, né? Entender um pouco sobre a arquitetura de von Neumann. Já vimos na primeira aula quem é von Neumann, tá? Identificar os principais periféricos de entrada e saída de dados. Definir, pessoal, o que é um sistema operacional, professor? O que significa isso? E, professor, o que é um software proprietário e um software livre? Qual a diferença entre eles, tá? Então, o nosso objetivo de hoje está traçado aí para vocês no quadro, pessoal. E aí a gente vai continuar na nossa caminhada, tá? Vem comigo. Para quem gosta aí, pessoal, de trabalhar com a leitura da apostila, módulo 4 e módulo 9, tudo bem? O 4 fala sobre a organização de computadores e o 9 fala sobre entrada e saída, ó. Entrada, saída em abreviação aqui para vocês, tá? Consultem aí, pessoal, a apostila de arquitetura de computadores, tá? Disponível para você fazer o download lá no site, tudo bem? Professor, não tive acesso à apostila, mas tem um slide para você, tá? Não perca tempo, pessoal. Não tem apostila, faz o download do slide, reveja a aula, tudo bem? Sempre acompanhando aí, tá? Para cumprir a tua carga horária, cumprir o teu objetivo, tudo bem? Vamos continuar aí, pessoal, e dar iniciativa, na verdade, né? Iniciar essa aula de arquitetura de computadores e entender um pouco sobre essa questão de arquitetura. O que é arquitetura, professor? Vamos lá. Olha só, definições básicas. Vamos definir aqui primeiramente o que, pessoal? Olha, falei para vocês na aula passada que o computador é constituído de hardware e software, né? Na verdade, esse nosso assunto aí foi inclusive da primeira aula. Professor, do que é constituído basicamente o computador? Hardware, parte física do micro. Software, parte lógica do micro. Física, periféricos, componentes, e o lógico são os sistemas operacionais, programas, aplicativos, tudo que é relacionado à parte lógica, tudo bem? Então isso aí está tranquilo, né? Continuando aqui, vamos definir então o que é arquitetura de computadores, professor. Inclusive, o nome da disciplina é arquitetura, né? É a forma pela qual o computador realiza suas tarefas. Como assim, professor? A forma com que ele manipula dados e informações. É composta por hardwares, olha aí, pessoal, e software, tá vendo? Então, quando a gente fala arquitetura, a gente tem que falar de hardware e software, né? Que trabalham em sincronia para o desempenho das mais variadas tarefas. Vimos na primeira aula a definição de computador, que é uma máquina que processa informações eletronicamente na forma de dados. Hoje, pessoal, a definição de computador é um pouco mais abrangente, não é isso? Essa definição que traz essa questão da eletrônica, de processamento de dados, tá? E para realizar, né, esse trabalho, ela precisa de um equipamento, né, que é o hardware, mas também que trabalha em sincronia com o software, tá? E aí vem, né, a definição de arquitetura computacional, arquitetura de computadores, tá? Continuando aqui, ó. Vamos lá, arquitetura computacional. Professor, e essa tal de arquitetura de von Neumann, professor? O que é isso, né? Von Neumann, pessoal, foi o camarada aí que propôs um modelo de arquitetura de computador revolucionário. A arquitetura de von Neumann, olha só aí, ó, desenvolvida por este matemático, no caso von Neumann, né? Olha só, pessoal, 1940. É utilizada até os dias atuais. Galera, olha só, por que é importante a gente entender quem foi von Neumann, tá? Foi um cidadão matemático que contribuiu muito com a evolução computacional. A gente viu esse cara lá, a gente falou sobre ele na primeira aula de arquitetura de computadores, tudo bem? É importante falar sobre ele, professor? É, porque, olha só, 1940 para hoje, pessoal, tem muito tempo. E até hoje, né, a contribuição dele é utilizada para nós entendermos e darmos sequência aos nossos estudos, tá vendo? Hoje existem mecanismos aí, projetos para poder sair um pouco dessa arquitetura de von Neumann, tá? Mas ela é amplamente utilizada até os dias atuais. Professor, dá um exemplo aí, computação quântica, tá? Mas isso aí não vem ao caso agora, tudo bem? Vamos continuar aqui, galera. Olha só.
Professor, que arquitetura é essa, professor? É essa aqui, olha. Está desenhada para você, ó. Nós temos aqui a entrada. Olha aí, entrada, que são os periféricos de entrada. Nós temos aqui a saída, olha lá do outro lado, a saída, que é os periféricos de saída. E professor, o que tem aqui no meio, professor? Olha aqui no meio, galera, olha. Nós temos o trabalho praticamente do processador com a memória. Olha aqui, pessoal, memória é o que nós temos basicamente o quê? Internamente no computador, né? E também o processador, galera, olha aí o processador. Professor, o que é isso, professor? ULA, UC, registradores. Isso aqui são partes integrantes que compõem o processador, tá? O que é a ULA? Unidade lógica aritmética. O que é o C? Unidade de controle. E os registradores, mais o quê? O armazenamento interno, que é a situação da memória, tá, pessoal? Professor, e agora, professor? Começou a dividir as coisas. Calma, pessoal. O que eu quero que você observe bem, fique bem atento, é a questão do dispositivo de entrada e dispositivo de saída, tá? Você tem uma entrada e você vai ter uma saída. No meio, entre as duas, você tem o quê? Um processamento acontecendo, tá? Você pode ter um processamento e também um armazenamento de informações. Von Neumann, ele propôs isso lá em 1940, informando que o computador, além dele processar, ele poderia também armazenar informações para serem resgatadas posteriormente, tá? Então essa foi a defesa de Von Neumann, que garantiu a evolução do computador e é utilizada inclusive até os dias atuais. Tudo bem? Então esse quadro demonstrativo para vocês de periféricos de entrada, processamento, armazenamento e periféricos de saída é importantíssimo para você desenhar ali na tua mente como é que funciona basicamente a arquitetura computacional, tá? Olha só aqui, ó, um outro quadro. Mesma situação, ó. Entrada, nós temos também a saída, nós temos a memória, pode ser armazenado ou não, olha só, tem a seta indo e a seta voltando, né? Por quê, professor? Porque você tem um processador. O processador é o cérebro do micro, né? Do microcomputador. Lá dentro tem a unidade de controle, os registradores e a unidade lógica aritmética, basicamente. Essa figura foi tirada lá da apostila de vocês, pessoal. Tá aí, ó. Tá? Então, depois, posteriormente, né, para você fazer uma leitura lá, dar uma pirada na sua casa, né? Na tua escola, aí mesmo na sala de aula depois, dá uma consultada na apostila, verifica o slide, tá? É interessante essa situação aí, tá? Acompanhe e tenha em mente, tá? Esse desenho da arquitetura computacional, tudo bem? Vamos continuar aqui, ó. Dada a situação aí, pessoal, eu quero esclarecer para vocês aqui, ó, dois tipos de linguagem importantes, tá? A linguagem humana e linguagem de máquina, tá? Pessoal, na última aula que nós tivemos, tratamos sobre conversões de base e trabalhamos também a questão da linguagem computacional. Eu falei para vocês que o computador ele não entende mais nada além de zeros e uns. Zeros e uns são o quê, professor? São impulsos elétricos. Quando é zero, não tem energia. Quando é um, você tem um impulso elétrico e tem energia, tá? Só que isso aí é o quê? Isso é denominado bit, certo? Bit é a menor unidade de medida computacional. Sabemos que um bit não faz nada sozinho, nós precisamos de mais de um bit. Aí veio a definição de byte. E aí nós entendemos aquela escalinha de informações. Tudo que você armazena no computador, tá, é trabalhado desde dessas unidades de medidas, de bits a bytes. Se você tira uma foto, faz um vídeo, filma alguma coisa, tá, cria um documento de texto, tá, desenha alguma coisa, você está produzindo ali arquivos que vão consumir espaço na memória do computador, tudo bem? Então, o que acontece? Para você fazer esse tipo de situação aí, tu vai precisar de dispositivos de entrada, dispositivo de saída, tu vai precisar de um processador para poder trabalhar essas informações, você vai precisar de uma memória para armazenar temporariamente ou permanentemente esses dados, tá? E aí é onde entra a arquitetura de computador. Todos esses dispositivos funcionando em sincronia, incluindo o software, garantem que você tenha ali uma arquitetura computacional, tudo bem? Vem aqui comigo. Linguagem humana, pessoal, e linguagem de máquina. Olha só, a linguagem humana é o que, pessoal? Gestos, movimentos, fala, visão, audição, tudo bem? O que nós estamos utilizando aqui nesse momento para poder nos comunicarmos, você aí, nós aqui no IFRO, é a linguagem humana. Gestos, fala, visão, audição, isso é linguagem humana. Mas, professor, a máquina funciona só em zeros e uns. Como é que a máquina vai se comunicar com o ser humano e vice-versa? É o que está acontecendo aqui agora, né? Eu estou falando aqui, tem uma câmera capturando o meu áudio, um microfone capturando o áudio, o vídeo, e aí tem todo um processo de conversão para chegar aí para você em forma de linguagem humana também.
tem uma telinha aí que você está me vendo, né? Um alto-falante que está reproduzindo a minha fala, tá? Então existe essa situação de conversão, porque a linguagem humana e a linguagem de máquina ela não se conversam, tá? Então tem que ter o quê? Tem que ter uma sincronia entre elas. O computador não entende a linguagem humana, ele só entende 0 e 1. E o ser humano só entende gestos, fala, audição, visão, tato, né? E aí o que acontece, professor? Como é que funciona a comunicação do computador? Se o computador não entende nada de linguagem humana e nem o ser humano muitas vezes não entende nada de 0 e 1. Aprendemos na aula passada, professor, que existe 0 e 1. E agora, como é que funciona? Aí vem a situação da conversão. Tem algum agente ali no meio, pessoal, que vai converter essas informações. E é para isso que eu quero que você preste bem atenção, que são os dispositivos de entrada e de saída, tá? Olha só, vem aqui. Periféricos e dispositivos. É o cara que vai estar lá no meio, entre você e a máquina. Ó. Eles realizam a conversão entre linguagem humana, olha aí, pessoal. Linguagem humana e linguagem de máquina, tá vendo? É como se fosse um tradutor de uma língua para outra, né? Para garantirem o que? A interatividade entre o computador e os usuários. Dessa forma, os usuários comuns não precisam entender como o computador funciona para serem utilizados, né? Pessoal, olha só. Até um tempo atrás, antes de você iniciar esse curso no IFRO, antes de iniciar essa disciplina, pouco importava para você como funcionava o computador lá dentro, né? Ah, professor, não sei. O computador é isso, a gente já sabe que é uma máquina que processa informações e tal, né? Professor, não sei como é que ela funciona lá dentro, como é que ela se comunica comigo. Agora vem a questão da visão diferenciada que eu falei para vocês, a visão de especialista, tá? Então o que acontece? A partir de agora você tem que compreender como funciona essa arquitetura do computador, tá? Como funciona, professor, a linguagem humana se comunicando com a linguagem de máquina e vice-versa? Já sabemos que ali no meio tem o quê? Um dispositivo, seja de entrada ou seja de saída. Um dispositivo ou um periférico. Se eu estou falando que tem um dispositivo ou periférico, obviamente é o quê, pessoal? Um hardware, certo? Então vamos entender um pouco mais sobre esse camarada que fica ali convertendo a linguagem de máquina para a linguagem humana. Vem aqui comigo. Temos aqui, pessoal, exemplos de periféricos de entrada. Eu vou dar um exemplo daqui a pouco, mas vamos definir primeiro. Olha só. O que é o periférico de entrada? Ele envia informações do meio externo, olha aí, pessoal, meio externo, para o computador, para serem processadas. A gente chama isso aqui também de input, pessoal, tá? Input. Ou seja, o que tem aqui, ó? A conversão. Professor, olha só, linguagem humana. Olha aqui que eu vou falar para vocês aqui, ó. Linguagem humana é o quê? É esse bonequinho aí, galera. Tá aí, ó. Linguagem humana. O que vai acontecer aqui no meio? Aqui no meio você vai ter um dispositivo que vai converter essa linguagem humana para a linguagem de máquina. Aí você vai ter aqui o computadorzinho aqui, ó. Computador 3D para vocês aí, pessoal. O professor é fera, fez desenho aí. Então, olha só, se você está mandando a informação para o computador, a informação está indo para o computador, professor. Então, essa informação é de entrada, tá? Nós chamamos ela também de input, em inglês, tá, pessoal? Input. Ela pode ser conhecida também apenas como in ou apenas como I, tá? Lá na frente vocês vão ver que o contrário de input é output, a gente pode chamar de out, e o contrário de I a gente chama de O, aí chama IO e in, out, tá? Então olha só, nós temos aí dispositivos de entrada, são aqueles dispositivos que enviam informações do meio externo para o computador, tudo bem? Então, professor, que dispositivo é esse, professor? Vamos pegar um exemplo aqui, pessoal? Alguns, né? Olha só. Tá aqui, pessoal, exemplos de dispositivos de entrada. Olha aí, ó, entrada. Professor, só fala entrada e escreve input. Pois é, para vocês se acostumarem com o nome, tá? Olha, mouse, teclado, um microfone, um scanner, joystick, tá? Um webcam ou webcam e outros dispositivos. Tá aqui a foto, pessoal. Para quem nunca viu um teclado, duvido muito, né? Tá aí, um teclado, o nosso mouse. Olha o scanner, bem xixelento aqui, mas tem um scanner. O joystick é aquele controlinho que você joga lá no computador, tá? Webcam. Ok, pessoal? Então, olha só. Vamos pegar um exemplo aí do teclado. Olha que fácil, né? Professor, como é que o teclado converte linguagem humana em linguagem de máquina? A linguagem humana usada no teclado, pessoal, é o quê? É o movimento. Você chega ali e pressiona uma tecla. Isso é um movimento humano. Quando você pressiona aquela tecla, o teclado em si ele vai converter aquele movimento, aquela tecla que você pressionou, em números binários. Nós vimos lá atrás que as letras
né, e palavras são representadas em números binários, lá no código ASCII. Vocês lembram? Eu falei na última aula para vocês, tá? Então o que acontece? Ele faz essa conversão de, né, linguagem humana para linguagem de máquina. Professor, e o webcam? A webcam é o seguinte, ela captura uma imagem como se estivesse tirando uma foto, tá? Só que em frames, não é isso? Então torna-se o quê? Um vídeo. E esse vídeo é mandado para onde? Para o computador. Por isso que a webcam, ela é um dispositivo de entrada. Ok, pessoal? O mouse, o movimento ali com a tua mão, o clicar com os dedos, envia informação para onde? Para o computador. Dispositivo de entrada também. Mas não temos só o dispositivo de entrada, tem também o dispositivo de saída. Vem aqui comigo agora, vamos aprender sobre ele. Aí, pessoal, dispositivo de saída, periférico de saída, ou então output, olha aí, ó, output. Envia informações já processadas, né, para o meio externo. Tá aí, pessoal, para o meio externo. E, novamente, nós temos aqui a situação invertida agora. Você tem a máquina em 3D aqui, ó, a máquina, que vai mandar informação para você por meio de quem? Existe um cara ali no meio. Que cara é esse? É um dispositivo, professor. Poxa, ele vai mandar informação para quem? Para você. Olha lá, vou desenhar você aqui. Esse aqui está mais magro. Então o que acontece? Olha só, a informação ela vai fluir agora ao contrário. O computador vai enviar a informação para você, ser humano. Tá? Então notem que é entrada, a informação vem do meio externo para o computador. Saída, a informação sai do computador para o meio externo. O computador ele converte, na verdade não é o computador, quem converte é o dispositivo, né, de saída. Professor, que dispositivo é esse? Vem comigo que eu vou colocar aqui para você o exemplo. Olha só, monitor, caixa de som, impressora, data show, entre outros. Olha aí, pessoal, o monitor, olha o data show aí, ó. A impressora, olha a caixa de som para vocês aí, o alto-falante, data show, tá vendo? Então, esses são exemplos, tá, pessoal, de dispositivos de saída. Muito bem, olha só. Vamos pegar e simular uma situação aqui. Deixa eu só passar um próximo slide aqui para a gente verificar se vai ficar melhor. Ó, vem aqui comigo, aqui primeiro, antes de pegar no slide. Galera, vamos pegar e simular a seguinte situação, tá? Você vai ali usar o teclado e o monitor. Vamos entender o teclado e o monitor. Você chega ali, por exemplo, no teclado aperta uma tecla. O teclado a gente sabe que é dispositivo de entrada. O teclado vai transformar aquela tecla que você pressionou, que foi uma linguagem humana, na verdade, e vai converter em linguagem de máquina zeros e uns, tá? Quando você aperta a tecla lá, ela vai aparecer onde para você? No monitor, tá vendo? O monitor, ele é um dispositivo de saída. O que está acontecendo ali, professor? O monitor está exibindo na tela para você a informação já processada, tá vendo? Então é a forma com que o computador tem para se comunicar com você. Professor, então quer dizer que eu estou aqui na sala, estou vendo o senhor ali na televisão. Aquela TV ali é um dispositivo de saída? Sim, é um dispositivo de saída, tá? Professor, eu estou ouvindo o senhor aqui numa caixa de som aqui. Sua voz chata aí, professor. Beleza. É um dispositivo de quê? De saída também, galera. É a forma com que o computador tem para se comunicar com você, ser humano. Porque o computador só entende zeros e uns. E aí você vai ter que ter um tradutor ali no meio, que é o dispositivo de entrada e de saída. Mas além desses dois aí, tem mais um, né, pessoal? Que é o híbrido. O professor está complicando tudo, ó. Relaxa, pessoal. Só mais esse, tá? Olha só, vem aqui comigo. Dispositivo híbrido, pessoal. Olha só. São dispositivos que permitem o envio e o recebimento de informações simultaneamente. Por isso que ele é híbrido. Ele é entrada e saída ao mesmo tempo. Ó, tanto entrada quanto saída ao mesmo tempo, pessoal. Então, olha só a nomenclatura que eu coloquei para o quadro para vocês aí, ó. Professor, o que é isso? ES, professor, meu Deus. Entrada, saída, no nosso português, ó. Mas tem em inglês também, para quem gosta, olha aí, ó. Input, output. Ah, professor, e esse cara aí o senhor já falou, né? I, O. Tá ok, pessoal? Então, apareceu até um mosquitinho aí para vocês, ó. Então, olha só. Nós temos aí, então, reforçando aí, dispositivo de entrada, de saída, input, entrada, output, saída, input, entrada, output, saída. Aí você fala assim, professor, por que o senhor está ensinando input e output? Por favor, professor, porque o senhor está exagerando aí. Pessoal, porque você, como profissional, em determinado momento vai precisar comprar um dispositivo, vai precisar consultar o manual da placa-mãe. E lá eles usam a nomenclatura input e output, tudo bem? Então você sabe que input é entrada em português e output é saída em português, tudo bem? Treine, pessoal, tá? A palavra, a pronúncia, tá? Input, output, tudo bem? Continuando aí, galera, vem aqui comigo, olha só.
Periféricos híbridos, professor. Beleza, já sei que é a entrada e saída ao mesmo tempo, mas me dá exemplo aí. Tá aqui, ó. Tela touchscreen, impressoras multifuncionais, pendrive, CDs, DVDs, entre outros. Olha aí, galera. Essa impressora é top, né? Multifuncional. Olha o pendrive aí, ó. Pendrive. Olha a tela touchscreen, galera. O CD também. Agora vem comigo aqui, pessoal. Professor, como assim? Vamos pegar a tela touchscreen. Professor, nunca tive um computador touchscreen na minha vida, mas o meu celular é touchscreen. Então você já tem um computador na tua mão que é touchscreen, né? Aprendemos nas aulas anteriores que o celular ele é um computador, porque ele processa informações eletronicamente na forma de dados, ok? Então olha só, teu celular ali que é touchscreen, tua televisão, teu notebook, o monitor ele não é o dispositivo de saída? Professor, é um dispositivo de saída, mas ele também não consegue enviar informações para o computador quando você pressiona na tecla? Então, nesse momento, ele também se torna um dispositivo de entrada. E o pendrive, professor? O pendrive é um dispositivo de armazenamento. O que o senhor está inventando aí, professor? Calma. O pendrive, você consegue mandar informações para o pendrive. Se o computador manda informação para o pendrive, é dispositivo de saída. Se ocorrer ao contrário, você pegou uma foto com o teu amigo e quer colocar no teu computador, você está mandando a informação do pendrive para o computador. Então, você tem um dispositivo híbrido. A mesma coisa do CD e do DVD. Professor, eu quero gravar um filme para poder mostrar lá com meus amigos. Eu quero assistir com meus amigos um filme. O que você vai fazer? Bota lá o DVD Vision no teu computador e grava nele. No momento que você está gravando, é dispositivo de saída. Quando você vai colocar lá no DVD para dar um play no filme, é dispositivo de entrada, porque a informação está originada da onde? Está sendo originada da onde? Do DVD. Está mandando informação para o computador. Tudo bem, pessoal? Então é tranquilo isso aí, dispositivo de entrada, dispositivo de saída e dispositivos híbridos, tá? Acabamos por aí, pessoal. Calma, calma, pessoal. Tem um pouquinho mais de coisa pra gente ver, tá? Acabamos só os dispositivos, tudo bem? Vem aqui comigo, olha só. Professor, e agora, professor? Vamos estudar aqui, pessoal, um pouco mais sobre a arquitetura do computador, entender o que é o gabinete. Olha aí, galera. Gabinete é a caixa, né, a caixa ou a estrutura, né, que mantém organizado todo o conjunto de hardware interno. Olha aí, pessoal. Que pertence ao computador. Galera, gabinete, ó, vou escrever aqui para vocês, ó. Gabinete é diferente, tá, de CPU. Olha aí, galera. Isso é um gabinete, ó. Isso é um gabinete. Isso é um gabinete, tá? O gabinete, pessoal, é a estrutura metálica, geralmente metálica, mas pode ser de plástico, pode ser de infinitas qualidades, né? Mas é uma estrutura que você vai organizar os componentes do computador. Para isso que serve o gabinete, tá? Para organizar uma placa-mãe, a gente vai conhecer um pouco mais sobre os componentes internos, tá? O CPU, na verdade, é o quê? O cérebro do computador. É uma peça muito pequena, pessoal, tá? Geralmente é desse tamanho que eu estou mostrando para vocês aqui na minha mão, ou até menor. O gabinete geralmente é um pouco maior, tudo bem? Então, o gabinete é onde você organiza a estrutura computacional, tá? E o processador é diferente do gabinete. Então, não confundam. Quando você olhar um computador, que você vê aquela caixinha e falar que aquilo lá é o CPU, você está errado, tudo bem? Então, o que acontece? Olha a visão do especialista, tá vendo? Olha a visão do especialista. Você já sabe que aquilo lá não é o CPU, aquilo lá é o gabinete. O CPU é uma pecinha que vai acoplado na placa-mãe, que vai acoplado dentro do gabinete. Tudo bem? Então, a diferença da visão do especialista para o usuário comum. Já está aparecendo por aí, tá? Vem aqui comigo que tem mais. Então, já sabemos que é o gabinete, né? Gabinete vencido aí, ó. Continuando aí. Olha aí, pessoal. Tem uma imagem aqui pra gente. Galera, e agora, pessoal? Vamos lá. Que esse cara aqui, pessoal? É o monitor, né? Pô, professor, olha, você está me enganando. Pensava que era o computador. Não, o computador é tudo isso aqui, né? Esse cara é o monitor. Esse outro aqui é o que, pessoal? É o CPU? Quem falar que é CPU aí, hein? Gabinete, né? Gabinete, pessoal. Não é CPU, tá? A CPU tá lá dentro do gabinete. E esse cara aqui, professor, esse aqui tá difícil, ó. Esse aqui é o mouse. Olha aí, ó, mouse, tá? Esse outro aqui, ixi, aí ficou difícil mesmo, né? Esse aqui é o teclado. Mas pode ser conhecido também como joystick, né? Que, tem outra palavra também, né, professora, em inglês, a senhora lembra? Keyboard, né? Keyboard também em inglês, também é conhecido como teclado, tá, pessoal? Keyboard. Vamos falar em teclado aqui para ficar melhor, né? Se você quiser desenhar o joystick, professor, vocês estão se divertindo com seus desenhos. Poxa vida, pessoal, eu prometo que na próxima aula eu vou fazer um teste aí bacana para colocar tudo em 3D para vocês aqui, tá? Mas olha só, vamos lá. Teclado, entrada, né, pessoal? Olha lá, teclado é entrada, tudo bem? Monitor é saída.
Gabinete é o quê, professor? Vixe, complicou minha vida. Não vamos nem classificar ele, tá? Porque o gabinete não é nada, é só uma caixa metálica, não é o dispositivo em si que conversa contigo, tá? O mouse, ele é o quê, pessoal? Ele é um dispositivo de entrada, tudo bem? Seguindo aqui, galera, olha só. O que, professor, o que tem lá dentro do gabinete? Estou curioso agora, ó. O que tem lá dentro do gabinete, professor? Só falou que o gabinete é a caixa que organiza toda a estrutura do computador. O que tem lá dentro, professor? Agora vamos descobrir, né? Vem aqui comigo, olha só. Lá dentro nós temos a placa-mãe, nós temos o processador. Olha aí, pessoal. Quem falou que o gabinete era um CPU, tá vendo lá, ó? Temos o disco rígido, a memória RAM, a unidade de CD ou DVD e a fonte de alimentação. Aí, olha só, galera. Professor, só tem isso aí? Só esses 6 itens? Não, pessoal. Tem algumas máquinas e computadores que podem possuir ainda mais componentes ali armazenados e acoplados dentro do gabinete, tudo bem? A gente está vendo aqui, nós estamos vendo o básico, tudo bem? Que é a estrutura básica. Inclusive, você pode associar esse aprendizado ao teu próprio celular, ao notebook, a um netbook, a um tablet, tudo bem? Só muda a estrutura e o tamanho das peças, tá? Vem aqui comigo, olha só. Placa-mãe, professor, vamos lá, também denominada Mainboard ou Motherboard. Olha aí, pessoal. Do inglês, né, nós temos o main. O que é main? Main é principal, né? Principal. Board é placa, né? Placa. Placa principal ou placa, olha, placa-mãe, ó. Mother de mãe, ó, né? Professor, só inglês, isso é arquitetura ou inglês? Meu Deus. É uma placa, né? O que é a placa-mãe? É uma placa de circuito impresso que serve como base para a instalação dos demais componentes do computador. Olha aqui, pessoal, sem mais rodeios, apresentar para vocês aí a foto de uma placa-mãe. Olha aí, galera. Placa-mãe, tá aí, ó. Você vai colocar vários componentes aí. Aqui você coloca o processador, tá? Deixa eu mudar aqui o pincel, olha só. Processador, tá? Aqui você tem a bateria auxiliar, aqui você pode colocar placas de expansão nos slots, ó, PCI Express, tá? Você vai conectar aqui, ó, a fonte de alimentação, o módulo de memória RAM, tá? Nós temos aqui os chipsets, nós temos as portas, interfaces de comunicação, tá? Você tem uma infinidade de componentes, pessoal, nessa placa-mãe. E é onde você vai encaixar tudo aqui no computador, tá? Você conecta o HD e o CD-ROM aqui, ó, tá? Então, olha só a próxima foto aqui para ficar melhor. Ó, portas de comunicação de novo. Você vai encaixar o processador aqui, né? Aqui nós temos aqui encaixe da memória RAM. Olha, a placa de expansão, chipset, tá? Bateria auxiliar. Olha aí, galera, várias coisas. Aqui você coloca o CD ou DVD, tá? Então, olha só, galera, estão observando a complexidade de uma placa-mãe? Pois é, pessoal, existem cursos específicos para você tratar a manutenção dessa placa, tá? Então, só para você ver aonde você pode chegar, tá? Isso aí entra mais na parte de eletrônica, tudo bem? O nosso objetivo aqui é a arquitetura do micro, tá? Vem aqui comigo. Olha só, portas de comunicação é uma coisa importante, pessoal, que eu vou destacar para vocês aqui, uma porta importantíssima, né? Ó, tem várias, né? Tem a VGA, né? Tem a DB25, tem as portas de comunicação para áudio, comunicação de áudio auxiliar, temos a comunicação para teclado, mouse, tá? Tem várias interfaces de comunicação, a porta RJ45, que é para rede. Mas a que mais chama a atenção da gente é o quê? Porta USB, professor. O que é USB, pessoal? É o barramento serial universal, ou em inglês, galera, para quem gosta, Universal Serial Bus, USB. É uma porta de comunicação que permite a conexão de periféricos sem a necessidade de desligar o computador. Devido à sua facilidade, é muito utilizada em dispositivos, né? USBs como câmera digital, ó, quem nunca usou uma câmera digital, né? Um pendrive, um mouse, olha, tem mouse USB, professor, teclado USB, até impressora USB, tá? Eu chamei a atenção de vocês para a porta USB porque é uma porta muito conhecida aí no mundo afora, tudo bem? E vários dispositivos são compatíveis com essa entrada de porta USB, tudo bem? Então, só para vocês ficarem um pouco mais familiarizados, quando eu falo de porta de comunicação, essa porta de comunicação USB, na maioria das vezes, está integrada na onde? Na placa-mãe. Tudo bem? Vamos avançar aqui. Olha só que eu vou mostrar para vocês aí, ó. Ainda na porta USB, nós temos o símbolo. Parece um tridente, né? Olha aí, um símbolo. Ó, o que você vai conectar lá geralmente? Pendrive, né? Você conecta o pendrive, geralmente, mas pode ser tudo que é dispositivo USB.
Aqui tem uma foto aqui que mostra a parte estrutura externa do computador, lá na placa-mãe, onde você conecta a porta USB, ó, o cabo aqui USB também, tá? Então aí nós temos o cabo USB. Aqui nós temos um HD externo, tá, pessoal? Isso aqui é um HD externo. Só como exemplo, um HD externo com conexão USB também, tá ok? E aí, galera, olha só, para vocês verem aí quanto de componente eletrônico nós temos na placa-mãe, olha. Isso aqui nós chamamos de componentes SMD, pessoal, tá? São componentes soldados na placa-mãe de uma forma, utilizando uma técnica especial, tá? Para quem gosta de eletrônica aí, se familiariza, ó, que são capacitores, tá? Circuitos integrados, resistores, tudo bem? Então você pode pegar e saber aí que você pode se aprofundar ainda mais na arquitetura do computador, tá? Olha só, ainda na placa-mãe, quando você olha a placa-mãe lá no verso, você vê o que? Várias trilhas, pessoal. Essas trilhas, elas vão levar o quê? 0 ou 1, né, pessoal? Sinais elétricos, impulsos elétricos. Por isso que existem várias trilhas, tem ilhas também que você vai soldar o componente ali, tá? Isso aqui é só por curiosidade, tá, galera? Então, olha só, barramento na placa-mãe, né, pessoal? Olha só, é uma estrutura interna que deve operar as velocidades altas e interligar todos os componentes do computador, tá? Olha só, na verdade é uma comunicação. Para que serve o barramento? Para interligar o processador com memória, com dispositivos de entrada e saída, tá vendo? Tudo isso é interligado por meio do barramento, tá? Na nossa próxima aula, vamos estudar sobre barramentos, tudo bem? Estou colocando aqui para vocês a arquitetura em termos gerais, tá? Continua aqui comigo, olha só. Professor, e aí, professor? Já vimos a placa-mãe e agora vamos ver o cérebro do computador. Olha aí onde é que é o CPU, galera. Vamos entender agora o CPU, né? Central de Processamento de Dados. Professor, e aí? Esse cara é o cérebro do computador. Não se confunde com, né, o nosso colega gabinete, tá? É diferente, tudo bem? Gabinete é caixa metálica, CPU é o cérebro do micro, tá? Vem aqui comigo, olha só. Unidade Central de Processamento, ou Central Processing Unit, conhecido como CPU, é o processador propriamente dito, ou seja, o cérebro do computador, realizando todos os processos de cálculos aritméticos, tá, pessoal? Professor, cálculo aritmético, professor, 0 e 1, conversão de base, meu Deus, calma! O processador faz isso para você. Olha que facilidade, né? Vem aqui comigo, olha só. Nós temos aqui, pessoal, fotos que ilustram aí, ó, de forma tranquila o que é o processador, tá? Eu trouxe mais umas fotos aqui para vocês, olha só. Professor, onde é que fica o CPU? Olha aqui, CPU é isso aqui, galera, ó. CPU, ó, olha aí, galera, CPU. Onde é conectado o CPU? É conectado aqui na placa-mãe, ó. A gente chama isso aqui de socket. Ou até com K mesmo, tá? Então esse cara aqui é o socket, tá? E nós temos aonde? O processador, ele é encaixado na placa-mãe. A placa-mãe é encaixada onde? No gabinete, tá vendo aí, galera? Por isso que esse cara aqui é o gabinete. E esse cara aqui é diferente do CPU, tá vendo aí, ó? Diferente, totalmente diferente. Para vocês verem, CPU encaixa na placa-mãe que encaixa no gabinete, tudo bem? Avançando aí, galera. Olha só, mostrei para vocês aqui uma outra foto, uma foto interessante de um gabinete aberto, tá? Existe um cooler aqui, pessoal. O que é o cooler? É um sistema de refrigeração do processador, porque o que acontece é o seguinte, galera, olha só, aqui comigo, ó. O processador, ele trabalha a uma velocidade muito alta e trabalha com o quê? Impulsos elétricos, que é energia. Energia, não tem energia. Tem energia, não tem. Então, galera, isso aí é o que acontece. É como se você tivesse, né, um sol de meio-dia, aquele sol de rachar, entendeu? Né, quebrando, por exemplo, um concreto. E aí, galera? Vai ser difícil, né? Aí o que acontece? O processador, ele tem essa questão aí do trabalho dele, que é muito intenso, e como energia elétrica em alta velocidade, ele esquenta bastante. Aí você precisa de um cooler. O que é um cooler? É um dissipador térmico mais uma ventoinha, que vai ajudar a refrigerar aquele calor, aquele processador, para evitar o quê? Que ele derreta, tá? Então, é um sistema de refrigeramento, tá bom? Vem aqui comigo, olha só. Então, só para ilustrar para vocês aí, existe um sistema de refrigeramento para o processador, tá? E aí, galera, nós temos também o disco rígido, que é o HD, né, galera? Olha aí, hard disk é um dispositivo de armazenamento, olha aí, olha como é que é importante. Ó. Armazenamento de dados por meio magnético ou por meio eletrônico, olha aí. Ó. Professor, eu sabia que o HD era magnético, mas eletrônico, só está inventando, hein? Pois é, tem o quê? O meio SSD, né, pessoal? Tá aí, ó, estado sólido, tá? Os dados ou informações permanecem gravados nesse dispositivo mesmo quando desligamos o computador. Galera, vamos ter um momento para trabalhar com HD, porque é memória, uma memória não volátil.
Fiquem calmos aí, que é só para vocês entenderem que o HD está lá dentro do computador, tá? Inclusive, eu quero esclarecer para vocês o seguinte, olha. Se eu perguntar para vocês qual é o dispositivo mais importante do micro, logo vem em mente que é o cérebro, né, professor? É o cérebro, né? É o CPU, tá? Isso varia muito, pessoal. Para mim, por exemplo, não é o CPU, tá? Para mim, eu considero o HD como o dispositivo mais importante do micro. Aí tu fala assim, professor, por quê? É o HD onde você guarda todas as informações. Se um processador, por exemplo, queimar, você vai lá e troca, o teu computador fica funcionando normalmente. Agora, se um HD for prejudicado, pessoal, aí você vai começar a pensar o quê? Meu Deus, minhas informações. Como é que eu faço com o meu HD? Queimou o HD, minha informação tem como recuperar? Tem empresas capazes de pagar aí milhões para poder resgatar uma informação de um simples HD, tá ok? Então, isso vai depender muito do ponto de vista. Com relação à questão da informação em si, eu considero o HD muito importante para o micro, tá? Que é onde você guarda a tua informação de forma permanente, tá? Vem aqui comigo, olha só. Nós temos aqui o HD, outras fotos de um HD. Esse é o HD magnético, olha só como é que é por dentro um HD magnético, galera. Ó, tem os discos, a gente vai falar sobre isso aqui, ó, tá? Cabeça de leitura e gravação, nós temos o braço mecânico, tá? Vamos falar sobre isso aí nas próximas aulas. Mas também tem um HD que é o SSD, galera, olha aí, ó, SSD, que é o estado sólido, parecendo com o quê? O pendrive, né? Só que é um HD muito caro. Ele é mais veloz, muito mais veloz, tá? Só que é o quê? Mais caro também, mais caro e mais veloz, né? Tudo bem? Olha aí, pessoal, onde é que está o HD, professor? Ele está aqui, olha só, o HD, ele vai ser utilizado aqui um cabo para conectar o HD aonde? Na placa-mãe. Olha aqui aonde são conectados os dispositivos em HD, pessoal. Tá aqui, ó. Saiu um pouco do foco aí, tá? Mas eu vou circular aqui em azul, tá? Para vocês. Tá aí, ó. O HD ele é conectado aqui nessas portas IDE ou porta SATA, tá? Vou colocar aqui embaixo, ó, IDE ou SATA. Isso aqui é só para aguçar a curiosidade de vocês, né, pessoal? Pô, professor, o que é IDE, o que é SATA, né? É a porta que você conecta o HD, tudo bem? Então nós temos o IDE e o SATA, tá? Vem aqui comigo, olha só. E a memória RAM, professor? Estamos quase finalizando, olha aí, ó. A memória RAM é a memória de acesso aleatório, o Random Access Memory. Poxa, professor, gosto de inglês, ó. Inglês é top, ó. Random Access Memory, tá? Que é RAM. É a memória principal do computador, galera. Todos os programas e aplicativos em execução estão sendo armazenados temporariamente. Olha aí, ó. Por isso que tem um HD para poder armazenar permanentemente, né? Nesta memória. Galera, olha só, presta atenção aqui. Abri um arquivo, comecei a digitar, galera. É o meu TCC, trabalho de conclusão de curso. Tô na página número 200, galera. Falta energia, o que acontece? O cara falta de se descabelar, né? Perdi meu trabalho inteiro, tem que digitar as 200 páginas de novo, professor. Calma, eu tenho certeza que isso não vai acontecer contigo, né? Tô dando um exemplo hipotético aqui, tá? O que acontece é o seguinte, galera, aquele documento que você está redigindo, aquele documento que você está editando, ele não está gravado no computador ainda, de forma permanente. Porque tudo que está em execução está na memória RAM. A memória RAM é uma memória de acesso, né, aleatório e também é volátil. O que acontece? Se você desligar o computador, ela perde a informação que estava lá, tá? Então é por isso que você tem que sempre colocar em mente, quando estiver executando o trabalho no computador, salve o trabalho. Salvar o trabalho significa pegar da memória e tirar uma cópia da memória RAM para a memória secundária, que é um HD. Vamos entender isso lá na aula de memória, tudo bem? Então, abrir um joguinho, professor, estou jogando aqui, eu estou usando aqui memória? Memória RAM, tá? Professor, estou desenhando aqui no Paint, está usando a memória RAM. Tudo que está em execução está na memória RAM. Quando você salva, você está salvando permanentemente no HD, tá? Aí eu torci para que o HD não dê problema, né? Vem aqui comigo. Olha a memória RAM para vocês aí, pessoal. Nós temos módulos de memória RAM, a gente chama de módulo, outras pessoas chamam de pente, tá? A gente, olha, pente. Eu não gostaria que vocês usassem a nomenclatura pente, mas pode usar. Módulo. Antigamente, olha só, pode notar que tem vários contatos aqui, tá? No decorrer da evolução da memória, o pessoal chamava de pente porque antigamente aqueles pinos eram muito maiores, parecia aqueles dentes de pente mesmo para encaixar na placa-mãe, tá? Aí lembrava um pente pessoal, o pente aqui e tal. Mas aí vocês podem chamar de módulo de memória também, tá? Módulo de memória RAM. Tem vários tipos de módulo de memória. SDR, DDR, DDR2, DDR3, DDR4, tá? E aí não vem o caso agora, tudo bem? Vem aqui comigo. Onde está a memória, professor? Tá aqui, ó. O módulo de memória RAM, ele vai ser encaixado na... Olha, pessoal, a placa-mãe está em tudo que é lugar, tá vendo? E aqui saiu um pouco de foco também, mas olha só aqui, ó.
ela vai ser encaixada nesses slots aqui, ó, verdinho, laranja aqui, ó. É um exemplo. Professor, é sempre verde e laranja? Não, essa placa aqui que resolveu colocar uma corzinha para ficar mais bonitinho, tá? Pode colocar até menina super poderosa, né, professora? Depende da fabricante, né? Então, olha só, pessoal. Módulo de memória encaixado na placa-mãe, que é a placa-mãe encaixada onde? No gabinete, tudo bem? Tá aí, mais uma vez, onde é que tá, professor? Tá aí, ó. Módulo de memória parcialmente encaixado aqui na placa-mãe para vocês terem uma noção. Olha o módulo aí, ó. Ele tem esse chanfre aqui, pessoal, tá? Esse chanfre que não permite que você encaixe de forma incorreta, porque você pode chegar, inclusive, a queimar o módulo de memória, né? Olha aqui, mais uma vez encaixado com as travas corretamente, né, travadas, tá? Tudo certinho aí, ó. Tá ok? E por último aqui, pessoal, vamos trabalhar aqui a unidade de CD e DVD, né? Para que serve isso aí, professor? É responsável pela leitura e gravação de mídias, né? O que é mídia, pessoal? A mídia que eu falo é o CD propriamente dito, o DVD, Blu-ray, entre outros. Olha aqui, pessoal. Coloquei para vocês aqui a figura de um notebook. Que telão, né? Um notebook. E olha só, aqui nós temos um drive, né? Ou uma unidade de CD e DVD. Aqui, por exemplo, é uma unidade de CD e DVD de um notebook, ó. Tá? E aí você vai colocar o que? A mídia é o CD propriamente dito, ó. Mídia. Tá ok? Aí você vai colocar lá para poder gravar a informação ou ler a informação. Tá vendo, pessoal? E isso vai ser encaixado aonde, pessoal? Olha só, vem aqui comigo. Vou mostrar para vocês, ó. Não tem aqui, mas olha só. Eu explico tranquilo. Pessoal, essa unidade de CD e DVD é encaixada que nem você fez lá com o HD. Encaixado por meio de quê? Por meio de um cabo aonde? Na placa-mãe. Notem, pessoal, que a placa-mãe é tão importante, tá vendo? Ela tá... É aquilo que o pessoal fala, coração de mãe, né? Sempre tem espaço para mais um dispositivo. Você vai sempre conectar onde? Na placa-mãe, tudo bem? Para finalizar, olha só, fonte de alimentação. Responsável por distribuir energia elétrica para todos os demais computadores, todos os demais componentes, né, pessoal, do computador. Distribui alimentação elétrica internamente no computador para a placa-mãe. Unidade de CD, DVD, processador, entre outros. Para mim, pessoal, é o segundo dispositivo mais importante, a fonte de alimentação. Se você não tiver energia elétrica para poder suprir a necessidade dos componentes, fica difícil você conseguir trabalhar com o computador daquela forma, né? Então, e o que acontece? Olha a responsabilidade da fonte de alimentação. Não pode deixar passar nem muita energia e nem pouca energia. Porque se vier pouco, ele pode desligar. Se vier muito, ele pode chegar a sobrecarregar o dispositivo e ele pode queimar. Tá vendo? Então a fonte de alimentação é importante. Sem ela, sem energia, ninguém trabalha, né, pessoal? A gente precisa de energia, certo? E para o computador e para os componentes também não é diferente. Precisa de energia elétrica, tudo bem? E energia filtrada, energia com qualidade. Quem faz isso é a fonte de alimentação. Tá bom? Vem aqui comigo. Olha aí, pessoal, a fonte de alimentação, tá? Nós temos aí umas figuras aqui, ó, que ilustram bem a fonte de alimentação. Olha esse monte de cabo aqui, pessoal. É tudo para você conectar onde? Nos dispositivos, tá? Olha aqui, mais uma foto da fonte de alimentação. Professor, e aí, professor? Minha fonte queimou, posso corrigir? Posso consertar? Pode, galera. Ó, tem transformadores primários, secundários aqui, ó, né? O circuito do primário, o circuito do secundário. Isso aqui é eletrônica, tá, galera? Isso aqui faz parte da eletrônica e para você perceber aí também até onde o teu conhecimento pode ir. Quando der um problema de uma fonte de alimentação, você pode trocar a fonte, mas também pode pegar e dar manutenção na fonte. Quando dá problema numa placa-mãe, você pode dar manutenção na placa-mãe, mas também pode trocar, tá vendo? Então depende muito do teu conhecimento e até onde você quer chegar. Por isso que eu parabenizo vocês aí por estar nesse esforço, assistindo a nossa aula aí, né? Com uma participação muito importante de vocês, tá? Isso é importante, tanto pra gente quanto pra vocês aí, tá? Olha aqui, vem comigo. Onde está, professor, aí, né, a fonte de alimentação? Ah, pessoal, ela vai aonde? Ela vai ser conectada na placa-mãe e também vai ser acoplada diretamente aonde? No gabinete. Não coloquei aqui, mas eu vou desenhar, pessoal, olha aí. Vocês estão pensando o quê? Olha, curso aqui em 3D, ó. Isso é meio xixelento, né? Mas a professora Raíssa vai me ajudar na próxima vez aí, pessoal. Então, fonte conectada aonde? Na placa-mãe. Onde é que conecta, professor? Bem aqui, pessoal, ó. Nós temos aí uma entrada para poder conectar a alimentação elétrica na placa-mãe e também tem entrada para conectar o dispositivo, a fonte de alimentação nos dispositivos, né? Aqui é onde a fonte de alimentação é encaixada no gabinete, tá? Aqui ele está colocando uma seta porque ele está focando aí a questão da ventoinha, tá? Que vai ajudar a refrigerar dentro do gabinete, tá? É uma situação também muito importante, tá?
Então, pessoal, olha só. Nós falamos sobre os componentes internos do computador, tá? Falamos aí, demos um exemplo bem básico para vocês, sabemos que é muito diferente CPU de gabinete. Falei sobre o processador, memória RAM, HD, fonte de alimentação, tá? Placa-mãe, a placa-mãe é muito importante também, todos os dispositivos vão ser conectados na placa-mãe, tá? Aí o que acontece é o seguinte, galera, vamos fazer um intervalo, tá? Nesse intervalo você tem uma atividade para ser resolvida, trabalha aí com o teu tutor, conversa com o teu colega do lado ali, entendeu? Discuta a atividade, tá? Persista, pessoal, continue aí com o teu empenho, tudo bem? O que a gente quer é isso aí, a dedicação de vocês, tá? A gente se dedica aqui e vocês se dedicam aí, tudo bem? Muito obrigado, pessoal. Daqui a pouco a gente volta, tá? Muito bem, senhoras e senhores. Exercício aí, professor, bem facinho, todo mundo respondendo. É isso que eu espero. Como é que tá aí, professora? Tá todo mundo colaborando aí, participando? Sim, temos bastante participação hoje. Vamos precisar de mais participação também, né, até o final. Que bom, pessoal. É isso aí, olha só, exercício tranquilo, né? Aí você vai reforçar a aprendizagem sobre dispositivo de entrada, dispositivo de saída e também os dispositivos híbridos, né? E além disso, ainda forcei um pouco a barra perguntando, inclusive, a montagem dos computadores e de peças internamente que constituem o computador, tá? Mas olha só, antes de chegar nessa parte aí, eu quero chamar a atenção de vocês aqui para a questão do sistema operacional, tudo bem? Vamos entender um pouquinho sobre o sistema operacional e diferenciar software livre de software proprietário, tudo bem? Vem aqui comigo, galera. Olha só, sistema operacional. O que é o sistema operacional, professor? Ó, é o software principal. Olha aí, galera. Sistema operacional é o software principal do computador, que gerencia toda a estrutura de hardware, garantindo uma melhor interatividade do usuário com o computador. Então, pessoal, olha só, bem simples, né? Eu falei para vocês que o computador é constituído de hardware e software. Quando a gente está trabalhando com hardware, nós vimos aí os dispositivos de entrada, dispositivo de saída, os dispositivos híbridos, vimos os componentes que formam basicamente o computador, que é o HD, o CPU, né, a fonte de alimentação, a placa-mãe, o módulo de memória, tudo bem? Então tudo isso aí é hardware. Mas professor, quem é que gerencia todos esses equipamentos? Quem é que faz uma sincronia precisa, né, para não ter conflito na hora de quem que vai conversar com quem primeiro, quem que vai dialogar com o usuário primeiro? Quem que gerencia tudo isso? O software principal do computador. E quem é o software principal do computador? É o sistema operacional, tá? Além dele pegar e gerenciar toda essa infraestrutura de hardware, ele também gerencia os outros demais, os outros softwares, pessoal. Aplicativos, programas, tá? Por exemplo, um navegador de internet, um Google Chrome, tá? Você usa aí, por exemplo, o teu joguinho, quem gerencia aquele joguinho é o sistema operacional. É por isso que quando você vai pegar e fazer alguma coisa no teu computador que não exista aquele aplicativo, aquele programa, você tem que fazer o quê? A instalação. Quando você faz a instalação, é o sistema operacional, na verdade, que vai começar a manusear aquele software também, tá vendo? Por isso que a gente fala que é o software principal do computador, porque atrás, depois dele, né, atrás dele tem vários outros, tudo bem? Olha só, vem aqui comigo. Sistema operacional, né, galera? Olha só. Bom, olha só, para vocês terem noção aqui no quadro, eu coloquei novamente os dispositivos que a gente já estudou. Tá aqui, ó, o monitor, né, o pendrive, placa-mãe, nós temos o módulo de memória, a unidade de CD ou DVD, nós temos aqui o data show, nós temos o teclado, o HD, nós temos aqui, ó, o processador, nós temos o mouse, olha quanto dispositivo a gente já viu, né? Webcam, nós temos a impressora, tá? Todos esses dispositivos, pessoal, são gerenciados por quem? Pelo software principal, tudo bem? Olha só, vem aqui comigo. Então, sistema operacional. Nós temos basicamente, pessoal, dois sistemas operacionais muito conhecidos aí no mercado, tá? Nós temos o Windows e nós temos o Linux.
entendeu? Então olha só, galera, são vários tipos de sistemas operacionais que nós temos aí no mercado, tá? Vários tipos. Além desses, ainda tem mais outros, tudo bem? Mac, macOS, tem vários outros tipos de sistemas operacionais. Mas eu vou chamar a atenção de vocês para esses dois, tá? Da Microsoft e também, tá, do Linux, tá? Windows e Linux, tudo bem? Então olha só, vem aqui comigo. Dentro do Windows, nós temos várias versões do Windows, né? Nós temos o Windows XP, nós temos o Windows 7, nós temos o Windows 8, nós temos aí também recentemente lançado o Windows 10, tá? Com Linux, nós temos aqui, por exemplo, o Ubuntu, tá? Nós temos o Ubuntu, tá aqui o símbolo do Ubuntu. Nós temos o Debian, ó, o símbolo do Debian. E nós temos o OpenSUSE, aqui o símbolo da OpenSUSE. E nós temos vários outros sistemas operacionais também, tá? Com relação a Linux, tá? Então o Linux e o Windows são os dois sistemas operacionais muito utilizados no mercado aí fora, tudo bem? Então olha só, galera. O sistema Windows, ele é um sistema proprietário, tá? E o sistema Linux também tem proprietário, só que a maioria deles é o quê? É um software livre, tá? Então a gente vai aprender um pouquinho a diferença de um para outro, tá? Mas antes disso eu quero que vocês coloquem bem em mente, tá? Vou fazer uma pergunta para vocês, até coloquei lá na atividade lá. Qual será o melhor sistema operacional para se trabalhar com o computador? Qual será, pessoal? Windows ou Linux? Pessoal, calma, não precisa pular da cadeira aí não, tá? Eu vou voar aqui, professor, porque para mim é Windows. Não, professor, para mim é Linux. Meu colega está dizendo que é Windows e outro é Linux, eu vou me pegar com ele. Calma, não precisa disso não. Eu quero conscientizar de vocês da seguinte forma, cara. Ó, não existe o melhor sistema operacional. Existe o sistema operacional ideal para o teu cliente. Tudo bem? Então é isso que você tem que pôr em mente. Se o teu cliente está mais familiarizado com o Windows, para que você vai querer empurrar para ele o Linux? Se ele não entende de Linux. Então é aí que você tem que pegar, né, e ponderar essa situação, tá? Não, professor, o meu cliente ele adora Linux, mas eu odeio Linux. Não é o que você quer, é o que o teu cliente está familiarizado, tá ok? Então é isso que você vai ter que pensar na hora, tudo bem? Então não existe o melhor, existe o ideal para cada situação, tudo bem, pessoal? Inclusive eu vou chamar a atenção de vocês para um detalhe, tá? Quem está pretendendo aí prestar concurso público, por exemplo, né? O governo em si, por questões de economia, ele está gradativamente migrando para se trabalhar com sistemas operacionais livres, tá? Em plataforma Linux, tudo bem? Então se você não teve a oportunidade de fazer informática básica Linux, tá aí mais uma dica, além daquela dica que eu dei para vocês de eletrônica, para você procurar aí mais conhecimento, tudo bem? Ah, professor, já fiz toda a informática básica em plataforma Windows, Word, Excel, Access, PowerPoint, isso aí tô fera, professor. Tem Linux também? Tem, o Calc, o Impress, não é isso, professor? O Base. Tem vários outros sistemas que, na verdade, substituem, né, os sistemas da Microsoft. Tudo bem, pessoal? Então, está aí uma dica para você fazer aí, ó. Tiver oportunidade, faz um curso de informática básica Linux, aprende a trabalhar também no sistema operacional Linux, porque não é uma situação só sua. Depende também do cliente que você vai trabalhar. E quando você for pegar um cliente desse, você já está preparado para isso. Tudo bem? Fica aí a dica do IFRO, né? Vem aqui comigo, olha só. Então tá aí, Windows e Linux. Eu coloquei esses símbolos para vocês aqui, pessoal, porque geralmente a Microsoft usa essa bandeirinha aí, tá? E o Linux geralmente é utilizado o pinguim, tá? Geralmente, olha só, pode observar que esses símbolos aqui, não tem nenhum pinguim nesses símbolos, né? Mas, né, a maioria deles utiliza o pinguim, tá? Então aqui, pessoal, a gente vai pegar bem a diferença de software proprietário para software livre, olha aí, ó. O proprietário é um software licenciado com direitos exclusivos para o produtor. Para adquirir e utilizar é preciso comprar, né? Olha aí, comprar a licença, não podendo ser modificado sem permissão do criador, tá? Então, um exemplo de sistemas operacionais proprietários. A própria Microsoft desenvolve os sistemas dela em plataforma proprietária. Ou seja, ele precisa o quê? Para você usar o sistema, você precisa comprar a licença, tá ok? Você não pode pegar e ficar instalando em todos os computadores sem ter licença, tá ok? Isso aí, inclusive, pode ser até considerado crime. Aí você tem que tomar uma certa cautela com isso. É por isso que o governo, gradativamente, está migrando para o Linux, porque ele tem um custo alto com sistemas proprietários. Para evitar esse custo e cortar esse custo, utiliza-se Linux. Olha aqui comigo, olha só. Software livre. Aquele que proporciona ao usuário a liberdade para executar, copiar, distribuir, estudar ou modificar
da sua maneira. Então, o software livre você pode instalar em vários computadores, utilizar da forma que você achar melhor, tudo bem? Olha só. Aí, pessoal, vem a atividade, né, professora? Olha só, galera, estudo de caso, tá? Em suma, galera, olha só. Em suma, é uma empresa que precisa montar alguns computadores, tá? E para isso ela chama você, né? Vamos supor que você já terminou o teu curso no IFRS, já está preparado para o mercado de trabalho e essa empresa precisa do teu serviço. E ela precisa montar alguns computadores do zero. Ela não quer comprar computador montado, ela quer te dar trabalho, olha só. E trabalho é sinônimo de renda, né, pessoal? Então, olha só, precisa montar o computador, professor. E aí, o que eu faço agora? Vem aqui comigo, vamos resolver a situação dessa empresa, tá ok? Olha só, vamos avançar aqui, ó. Olha só ficar atento aqui, pessoal. Ó, entre a exigência da empresa contratante, destaca-se que cada computador deve realizar suas tarefas de forma independente. Ele tem que imprimir, cada computador tem que escanear, tem que emitir e detectar sons, realizar leitura e gravação de CD ou DVD, tá? Pendrive também, gravar imagem, projetar imagens, né? E copiar dados com facilidade. Professora, primeira questão aqui, professora, foi para listar os dispositivos, né? Os dispositivos básicos internos. E aí, como é que foi a situação aí dos alunos aí? Vários alunos estão interagindo, o pessoal de Costa Marques, de Presidente Médici, de Guajará-Mirim, de Paraná, eles estão dizendo que pode ser citado a fonte, placa-mãe, memória RAM, processador, HD, entre outros, né? Muito bem. Pessoal, então de parabéns, obrigado pela participação de vocês, é isso. Aqueles dispositivos, aqueles 6 dispositivos que a gente mencionou no início ali, tá, na nossa aula, são os 6 que tem que estar lá dentro de cada computador, tá? Olha aqui comigo, vem cá. Olha aí, pessoal. Eu falei 6, mas aqui eu coloquei até 7, incluindo o gabinete, né? Porque como é que você vai organizar isso sem ter o gabinete, né? Então, ó, placa-mãe, tá? Cadê a placa-mãe aqui na foto? Tá aqui, pessoal, placa-mãe, processador, olha o processador ali, ó. Memória RAM, olha a memória. HD, unidade de CD e DVD, atendendo a necessidade da empresa, pessoal, olha só. E fonte de alimentação para poder ligar tudo, né? Tá vendo aí, galera? Ó, processador, placa-mãe, módulo de memória, unidade de CD e DVD, fonte de alimentação, né? Nós temos o HD e nós temos, por fim, o gabinete para poder acoplar tudo isso. Pessoal, com esses itens você consegue botar o computador para funcionar. Tirando os acessórios, né, pequenos que eu não cobrei de vocês, por exemplo, o cooler, né, os cabos de conexão, cabo de alimentação elétrica. Eu pedi só os dispositivos básicos que a gente trabalhou nessa aula, tudo bem? Vocês estão de parabéns, quem citou esses dispositivos aí está indo no caminho certo. Quem não conseguiu, um pouco mais de esforço, tudo bem, pessoal? Vamos acompanhar aqui a aula, olha só. A próxima questão é para listar os dispositivos de entrada, não foi, professor? E aí, como é que está aí a participação do pessoal? Tivemos também várias participações, dentre elas estão citando os exemplos de teclado, mouse, scanner, webcam e microfone. Muito bem. Aí, galera, parabéns aí pela participação mais uma vez. E vamos aqui, ó, eu coloquei 5 para vocês, ó, mouse, teclado, webcam, scanner e microfone. Aí, ó, scanner, webcam, mouse e teclado. Pessoal, dispositivo de entrada, não é isso? Entrada é aquele dispositivo que manda informação para o computador, tá? Ok, pessoal? E o de saída é o que o computador manda informação para o meio externo. Ele converte linguagem de máquina em linguagem humana. Olha só o dispositivo de saída aqui, galera. Olha os exemplos aí, ó. Impressora, data show, caixa de som, monitor. Olha aí, data show, ó. Impressora, caixa de som, monitor. E aí, professor, o pessoal foi nessa linha aí respondendo? Sim, todos responderam corretamente. Muito bem, galera. Tô orgulhoso, ó. Será que eu tô sendo um bom professor, é? Que nada, professor. Isso aqui tá sendo fácil demais aí. Esse negócio excelente aí pra gente. Muito bem, parabéns, pessoal, tá? Seguindo aqui em frente, ó. Professor, e dispositivo híbrido, professor? Headset, minha nossa, pegou pesado, hein, professor? Monitor, touchscreen, pendrive. Olha aí, pessoal. Tá? Olha, impressora multifuncional, HD, pendrive, né? Tela touchscreen. Headset, pessoal, ou headset. Na verdade é o seguinte, é aquele microfone que muitas atendentes do telemarketing usam, né? Tá? Que é o quê? Aquele fonezinho que você coloca aqui, você consegue falar e ouvir ao mesmo tempo, tá? A gente chama de headset, tudo bem? Na verdade o quê? São 2 dispositivos em um. Um dispositivo de entrada que é o microfone e o dispositivo de saída que é o alto-falante, tudo bem? Vem aqui comigo. Tem gente que utiliza para jogar videogame também. Ah, com certeza, para não perturbar ninguém. Não, professor, não quero perturbar minha esposa, nem perturbar minha mãe e meu pai. Quero ficar aqui num game aqui, só na manhã. Utiliza aí o headset, tudo bem?
E aí, por fim, eu perguntei para vocês, ó, qual é o sistema operacional ideal? E é aquilo que eu falei para vocês, não tem o ideal, galera. Não tem o ideal, depende do quê? Da necessidade do teu cliente. Então, faltou o que ali, professor, para me responder? Faltou você conversar com a empresa e perguntar como é que tá os teus funcionários. Eles entendem, trabalham bem com Windows ou trabalham bem com Linux? Como é que foi o grau de contratação que você fez? Qual foi a exigência na contratação? Todos os funcionários entendem Linux? Todos entendem Windows? O teu pensamento não é em você, tem que ser no usuário, lá na ponta. Tudo bem, pessoal? Então, olha só, continuando aqui. Tá aí, ó. Mais uma vez, né, pessoal, dependerá da necessidade, tá? Olha só, galera, nós temos um tempinho aqui, tá? Gostei muito da participação de vocês. Professora, tem mais alguma coisa aí que o pessoal está colocando aí à disposição? Sim, na verdade, o pessoal de Paraná e o pessoal de Presidente Médici respondeu na segunda questão a mesma coisa que você falou. Opa! Que depende muito da necessidade do cliente, né? Pô, muito bem, pessoal. Olha, parabéns aí pela participação de vocês. Esse sistema operacional não tinha falado antes e vocês já interagiram aí com a turma e conseguiram responder essa questão. Muito bem, então de parabéns, tá? Agora, olha só. Falei com a professora aqui, a professora Raíssa. A gente tem uma proposta para vocês aí, tá? Olha, é uma brincadeira, tá? Eu quero saber como é que está o conhecimento de vocês a respeito desses dispositivos, tudo bem? Eu vou mudar a tela aqui para vocês, olha só, vem aqui comigo na tela. Olha só, vocês já conhecem essa brincadeira aí, né? Professora, vamos pegar esse pessoal aí, vamos saber como é que vocês estão aí, pessoal, de conhecimento. É a forca, tá? Quem já brincou com isso? Ah, professor, eu brinco direto com isso aí, com minha irmã, com minha prima, né? Então, olha só, vem comigo aqui e vamos brincar um pouquinho da forca, tá? Olha só, tem uma regra, tá, pessoal? Os polos contra o professor aqui, tá? Esse professor Checha Lenta. Então, todo mundo atenção aí. Eu vou pedir para vocês ali na primeira palavra, tá? Um dispositivo híbrido, tá? Com 8 letras. Na segunda palavra, um dispositivo de saída com 9 letras, tudo bem? Quando estiver faltando, ninguém pode falar ainda qual é o dispositivo, porque às vezes o cara, por conhecimento, só em olhar a quantidade de letras já sabe qual é, tá? Só vai falar quando eu permitir. O primeiro polo que falar é o que vai ser, né? Não vou dizer que eu vou entregar um prêmio para vocês porque vai ser mentira, né, pessoal? Mas eu vou dar os parabéns aí, tá? E muito bem colocado, tudo bem? Então vem comigo aqui, olha só, aqui no quadro. Eu quero saber de vocês aqui um dispositivo híbrido, pessoal, que tem 8 letras. Pessoal, por favor aí, né, alguém de qualquer polo aí, qual seria a primeira letra a ser colocada nesse dispositivo aí para a gente descobrir que dispositivo seria esse? E aí, professora, como é que tá o tutor aí? Colocaram alguma coisa aí já? Professor, só não quero a resposta completa, não é possível, pode, hein? mas já mandaram. Já mandaram a resposta? Gente, que é isso, gente? Não, eu quero uma letra aí, pessoal. Que letra é? Ó, o pessoal do estúdio aqui tá colaborando. Disseram que é a letra Y. Vamos ver, pessoal, se é a letra Y? Ah, vamos ver aqui. Olha só, vou colocar aqui, hein? Professora, a letra Y nesse primeiro aqui, eu acho que não vai não, hein? Ih, professora, ó. O pessoal de Presidente Médici de Nova Mamoré está falando que é a letra P. Letra P? Ah, vocês estão me sacaneando mesmo, olha, pessoal. Então, olha só, já coloquei o rostinho ali, porque a cabeça lá, porque não tem Y não, tá? Colorado. Mas eu vou atender o pessoal de Nova Mamoré, né? Nova Mamoré, Colorado do Oeste, Presidente Médici. Todo mundo disse que é a letra P? Poxa vida, não dá nem pra brincar com vocês, hein? Vou colocar aqui então, letra P, né, pessoal? Tem a letra P. Qual seria a próxima letra aí, pessoal? Qual é, professora? De Guajaramirim está respondendo que a letra I é a próxima. Poxa, você já sabe até qual é a próxima depois da P? Letra I? Letra I. Ah, professora, não tem letra I não, ó. Ih, rapaz. Tem um I, mas pro final. Não tem a letra I, né, pessoal? A gente tá o quê? No dispositivo híbrido. Não tem letra I. Muito bem, pessoal. Tô começando a gostar do erro de vocês, olha. Eu acho que quem vai ganhar o prêmio é o professor aqui, ó. E aí? Qual é o próximo aí, professora? Machadinho do Oeste, vários polos estão pedindo para colocar a letra E. Ah, letra E agora? Isso. Poxa. Ah, fiquei até um pouco mais triste, porque tem letra E, professora, olha. Muito bem, pessoal, olha aí, ó. Letra E, né? Muito bem colocado aí, parabéns para esses polos que colaboraram, né? Mais uma letra, professora, aí, pra gente saber como é que tá esse povo, né? Professor, a letra N. N? Isso. Ah, não, aí tá demais, professora, é sacanagem mesmo, ó. Tem, professora, letra N, ó. Tem. E aí, galera? E aí, galera? Uma nova letra, galera. E aí, galera? Qual será, hein? O pessoal de Espigão do Oeste tá dizendo para colocar a letra V. Letra V, pessoal, vamos lá, letra V. Muito bem, pessoal, coloquei a letra V. E aí, qual seria a próxima agora? Agora é o seguinte, galera. Professora, eu fiz uma pegadinha com eles aqui, eu acho que todo mundo, né, deve ter percebido. Ninguém caiu nessa pegadinha, né? Eu falei que não tem a letra I, né, galera?
Por favor, professor, alguém já disse qual é a resposta aí? Já sim, na verdade, o primeiro polo a dizer a resposta foi o polo de Espigão do Oeste, se eu não me engano. Espigão do Oeste? Isso, Opa! Tô pesquisando aqui. Não, é o seguinte, eu vou dar o ok agora pra vocês, ó. Primeiro polo que der a resposta correta agora. Agora. Tá? Agora, pessoal, tá? Vai ganhar os parabéns aí nosso, hein? Porto Professora. Velho. Porto Velho. Ah, não, esse pessoal aí. Não. O que é Lorena. isso, hein? Então tá bom, olha só, vou dar um parabéns pro pessoal de Porto Velho, tá? Parabéns, olha só. Agora, professora, será que eles perceberam o erro do professor aí até agora? Alguém percebeu aí ou não? Ninguém falou nada, né? Não. Então eu vou retirar o parabéns de Porto Velho, tá? Olha só, pessoal. É pendrive, não é isso? Olha aí, pessoal. A letra aí, ó. Pendrive. Ah, o professor só disse que não tinha letra aí, mas era pro pessoal de Porto Velho corrigir antes de dar a resposta, né? Ah, professor, mas não tinha na regra lá, né? Isso é pegadinha pra vocês, tá, pessoal? Olha, parabéns pela participação de vocês. O pessoal de Porto Velho aí tá atento, tá? Então, professora, pendrive é o dispositivo híbrido, professora? Será que é um dispositivo híbrido? O pendrive? Com certeza, é um dispositivo híbrido. É um dispositivo híbrido, né, Entradas e professora? saídas, né? Isso. Se você quiser guardar uma informação no pendrive, você consegue, certo? Isso. Agora, se você quiser resgatar essa informação do pendrive, também consegue. Então, quando você manda a informação para o pendrive, né, professora? É o quê? Nós temos um dispositivo, né, uma situação que está enviando um dado para o pendrive, então é saída. Isso. A informação está saindo para o computador. De forma contrária, nós teríamos o quê? A informação vindo do pendrive para o computador, então é um dispositivo de entrada, né? Então pode notar que ele pode ser input e output, tá? Entrada e saída ao mesmo tempo. Tudo bem, pessoal? Agora, só para finalizar nossa brincadeira aqui, pessoal, dispositivo de saída com 9 letras, galera. E aí, professora, já responderam isso aí? Já responderam, Não, na verdade, brincadeira, hein? a resposta foi a palavra impressora. Será que tá certo, professor? Poxa, impressora aqui, olha... Muito bem, quem quer responder isso aí? Foi lá de Colorado do Oeste. Muito bem, pessoal. Parabéns pro pessoal de Colorado do Oeste, mas essa não é a resposta correta, tá? É outro dispositivo, tudo bem? E aí, professor, alguém citou alguma letra aí? Costa Marques. Costa Marques, pessoal. Letra M. M, vamos lá, pessoal, letra M, será que tem aqui? Poxa, pessoal, vocês estão fera demais, ó. Letra M, tem mesmo, ó. E aí, qual seria a próxima letra, hein? Ah, e aí, qual? Letra I, polo de PPH. Letra I, galera, olha. Ih, agora ficou mais fácil, hein? Começa com Mi, professor. E agora, hein? E agora, galera? Qual é a próxima letra aí? O pessoal aqui do estúdio falou que é a letra E. Vamos ver se tem a letra E aqui? Ah, não, pessoal. Ó, o pessoal do estúdio tá ajudando vocês aqui do IFRO. Não pode não, hein? Poxa, brincadeira. Muito bem, galera. Eu falei para vocês que só ia perguntar a palavra inteira se estivesse faltando 2 letras. Professora, primeiro polo que responder a partir de agora vai ganhar os parabéns aí, professora. Quem A é? partir de agora? Agora, pessoal. Quem sabe a resposta de agora? Porto Velho novamente. Ah, não, pessoal. Porto Velho de novo. Ah, que isso? O que eles falaram aí, professora? Vamos corrigir, né? Microfone. Microfone, galera. Vamos ver aqui. Muito bem, galera. Vocês estão antenados aí. Poxa, não foi nenhum ponto pro professor. Aqui tá bom. Galera, olha só. Vocês estão de parabéns, tá? Muito bom mesmo. O pessoal de Porto Velho aí. Não só vocês, como também todo mundo que está participando. Pois não, professora? O pessoal aqui de Vilhena, eles estão informando que perceberam sua pegadinha que microfone é de entrada, não de Opa! saída. E aí, galera? Poxa, olha só. Aí a galera tá esperta, né? Tá vendo, professora? Poxa, que top. Espigão do Oeste. Espigão do Oeste, né? Olha aí, pessoal de Porto Velho de novo, apesar dos parabéns, né? Não prestar atenção lá, ó, no dispositivo de saída, professor. Microfone não é saída, professor. Microfone é entrada, né, professor? Poxa, mas olha, parabéns pro pessoal de Porto Velho. Quem que falou isso aí, essa Foi informação? Espigão do Oeste. Espigão do Oeste, galera, parabéns aí pra vocês, ó. Perceberam aí a falha do professor, né? Professor ficar falhando direto aí, professor chechelento. Muito bem, pessoal. Muito bem mesmo. Parabéns pra vocês, tá? Olha, isso aqui na verdade, galera, foi uma brincadeira bem simbólica, tá? Pra vocês perceberem que às vezes, né, a gente pode cair em alguma pegadinha, tá? E assim, sempre observar o mínimo de detalhe é muito importante. Tudo bem? Então fiquem atentos, né, às explicações do professor, tá? E a situação não termina por aqui nessa aula, galera. Vocês precisam continuar, né? Façam o exercício proposto, participem das aulas, tá? Nós estamos aqui dedicados a ensinar vocês, esperamos de vocês que vocês acompanhem, né, o IFRO aí, tá? Com muita dedicação, paciência, né, galera? E muito esforço, tá? Que a gente sabe que vocês
Tem bastante, tá? Eu vou colocar para vocês aqui no quadro agora a situação da atividade de percurso, tá? E vou explicar um pouquinho sobre ela. Olha só, galera, atividade à distância, tá? Atividade à distância, nós temos o seguinte, olha. O título da atividade à distância de vocês é Sistema de Numeração, Representação de Dado, Organização de Computadores e Dispositivos de Entrada e Saída. Professor, que título gigante é esse? Calma, pessoal, respire aí, tá? Vem aqui comigo no quadro, olha só. Vocês, para fazer esse exercício, vocês vão precisar do slide da teleaula 2 e teleaula 3. Essa é a teleaula 3, tá? Que nós estamos tendo agora. Vocês vão precisar aí, ó, do material completo da teleaula 2 e teleaula 3. Vão precisar também dar uma olhada lá na apostila, tá? O terceiro, o quarto e o nono módulo, tá? Essa atividade tem 10 questões e vale 35 pontos, pessoal. E aqui eu estou marcando para vocês a data aí de entrega, a data limite de entrega, tá? Eu quero que vocês fiquem atentos na seguinte situação, pessoal. Essa atividade, ela vai exigir o conhecimento de vocês não só dessa aula número 3, mas também da aula número 2, tá? Então, aquela situação de conversão de base, tá? Operadores lógicos vão ser cobrados nesse exercício que vocês irão fazer, tudo bem? E também vai ser cobrada a questão do dispositivo de entrada, de saída, dispositivos híbridos também, tudo bom? Então, quando você for fazer atividade, né, fiquem atentos a essa situação, né, que você vai precisar dessas 2 aulas aí para concluir a atividade com êxito, tá, pessoal? Professora, tem alguma observação aí do pessoal para fazer? Alguma... Na verdade, eles estão preocupados com suas pegadinhas na prova, professor. Ah, não, pessoal, fiquem tranquilos, tá? Olha só, na prova, a prova é uma coisa muito delicada e muito séria mesmo, né? Aqui a gente está fazendo uma brincadeirinha, né, galera? A prova é o seguinte, o que for pedido na prova, fiquem atentos. Olha só, essa pegadinha serve para você observar na prova, por exemplo, questões que pedem assinale a alternativa correta, assinale a alternativa incorreta. Então leiam a questão atentamente, pessoal, tá? Mas pegadinha na prova não tem não, tá? A coisa é papo, pessoal. Respondeu correto, ganha teu ponto e fica tranquilo, tudo bem? Tem mais alguma dúvida aí, professora? Não, na verdade só isso. Muito bem, galera, olha só. Mais uma vez, muito obrigado pela paciência de vocês aí, pela participação, tá? Aqui quem falou com vocês foi o professor Tiago, tá? Uma boa noite a todos vocês. Vou passar para a professora Raíssa aqui, tá? Professora, obrigado, hein? Boa noite a todos vocês. Eu queria dar uma boa noite especial para o pessoal que participou aqui com a gente hoje, que foram praticamente todos os polos, né? Mas Machadinho do Oeste, Porto Velho, Nova Mamoré de Paraná, Guajará-Mirim, Jaru, Costa Marques, Presidente Médici, Ariquemes e todo mundo que participou aqui conosco essa noite. Espero que tenha sido proveitoso para vocês. Boa noite. Boa noite, pessoal.